paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Como é gostoso estar aqui, né? Na casa de Deus. Só perde quem não vem. Aproveite que você está de pé. Abra a Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Vamos fazer uma breve leitura do versículo 19 até 25. No versículo 19 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, incentivando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Pode tomar o seu assento. Senhor meu Deus, eis-me aqui, Senhor, faça da minha boca a tua boca, para que possamos meditar sobre a sua palavra e aprender um pouco mais do que o Senhor quer passar para nós nessa noite de quarta-feira, um culto de ensino / meditação. Quero só lembrar que no dia 25 de maio agora, hoje é o 1º de maio, no dia 25, nós teremos aqui um dia de ação social, uma parceria da Igreja IBNS Mineiros com a FAMP, Faculdade Morgana Potric. Então, durante toda a manhã de sábado, dia 25, estaremos com ações sociais diversas, atendimentos médicos, odontológicos, né? Os dentistas estarão aqui, fisioterapeutas, enfermeiros. Então, uma grande festa. Se fosse para pagar isso, seria muito dinheiro. Então, nós agradecemos e rogamos a Deus pela FAMP, pela vida da Morgana, do seu esposo Edgar, futuro doutor Edgar, por nos conceder essa parceria. E por parte aqui da igreja, aconselhamento eclesiástico, pastor Enoque, as missionárias estarão levando a palavra de Deus para todos os presentes. Então, marque presença, será somente na manhã de sábado, dia 25 de maio, aqui na nossa igreja. Para você que nos acompanha na rede social, na igreja, nosso templo fica na Avenida Erechim, com a Babilônia, aqui no setor Leontino, 8 quadras à frente da Cerâmica, aquela fábrica de tijolos, 7 quadras antes dos prédios do condomínio Araras. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, e você que nos acompanha pela rede social, a palavra a qual nós lemos, ela diz, tem um versículo chave: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário de Deus pelo sangue de Jesus. Ousadia significa vontade. Então a palavra de Deus nos mostra que devemos ter essa ousadia, devemos ter a vontade em vir para o templo de Deus, para a casa de Deus. Como todos os presentes aqui, as pessoas que estão nos acompanhando na internet, saibam disso, que é um mandamento de Deus. A palavra diz que nós temos que vir para a casa de Deus. É aqui que nós aprendemos a orar, é aqui que nós aprendemos a congregar, que aprendemos o verdadeiro significado da palavra de Deus. Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz, e naquele momento, como diz a palavra, rasgou-se o véu. Está lá em Mateus 27, 51, que nos afirma isso. Para falar com Deus, e o nosso tema central aqui hoje é o poder da oração, o que a oração faz através de nós, e o significado real do que é oração. Porque às vezes, nós temos que orar, tem outros apelidos aí para oração, né? Mas a oração é o caminho direto para com Deus. Não existe intermediários, não tem necessidade. Com a vinda de Jesus aqui, com o sacrifício de Jesus na cruz, ao véu ser rasgado,
o nosso caminho ficou direto. A conexão, como você conecta aí o seu celular à internet, né, ao Wi-Fi, à rede móvel e conversa no mundo inteiro, essa conexão nossa com Deus está também aberta. Basta você orar e orar da maneira correta. Em minha pesquisa teológica aqui de hoje, eu anotei várias coisas e gostaria de compartilhar com os senhores e com as senhoras, com os irmãos e irmãs aqui presentes, várias maneiras. Antes, porém, nós temos 3 formas de orar com ousadia. A palavra de Deus fala para a gente orar com essa ousadia. Ousadia que, no significado ao pé da letra, diz que nós temos essa licença para estarmos diretamente falando com Deus. Está lá em Hebreus de 22 até 25, nós acabamos de ler isso aqui. Essas 3 formas, eu até anotei aqui, da gente fazer esta oração com ousadia, que nos permite, que nos dá esta licença para falarmos diretamente com Deus. Adorando pela fé em santidade, que significa colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Em tudo nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Às vezes até a gente coloca Deus em momentos em que não há uma certa razão para aquilo. Utilizamos em vão o nome de Deus para muitas coisas, para até fofocar de vez em quando, né? Quem nunca fez isso e às vezes utiliza o nome de Deus em vão nesse sentido? Isso é pecado. Então nós devemos adorar pela fé em santidade, colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Quando nós aproximamos de Deus em oração, nós estamos abrindo este canal, estamos deixando de lado todas as outras coisas para concentrar somente na palavra, naquilo que nós queremos conversar com Deus. Jesus Cristo disse à mulher samaritana que a nossa adoração tem que ser espiritual e verdadeira. Está lá em João 4:24. Temos que ser sinceros nesta oração, temos que realmente abrir o nosso coração. Ao entrar em nosso quarto, a palavra de Deus diz também que a gente deve fazer essa oração, né, com mais tranquilidade, sem barulho, sem perturbação, lá no secreto. Então, ao entrar em nosso quarto e fazer essa oração, nós temos que pedir antes que Deus abrande o nosso coração, para que nós possamos entender a palavra dele e para que nós também tenhamos um coração aberto para receber a palavra dele. Daqui a pouquinho também eu gostaria de compartilhar com todos e todas aqui como é que Deus dá a resposta para a gente, porque muitas das vezes a gente pede, mas não tem a inteligência, nós não sabemos receber a resposta de Deus, porque como o próprio pastor Enoque que está nos assistindo, a pastora Sandra dizem aqui sempre, o povo está se perdendo porque falta-lhe conhecimento da palavra de Deus. Então a gente faz esses estudos teológicos e para mim está sendo de grande aprendizado este curso. Indico para todos e todas fazerem um curso, que seja um curso básico de teologia, porque é nele que a gente aprende um tantão de coisa que acaba com as crenças, né? Desde criança a gente ouve sempre dos pais, dos avós, de pessoas terceiras, isso, aquilo, aquilo pode, muitas das vezes é crença e não é a palavra de Deus. E estudando a palavra, e teologia é isso, é estudo aprofundado da palavra, mostra o que é certo e o que é realmente a palavra de Deus, que é a Bíblia. Na Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Então, temos que ser sinceros, abrir o nosso coração para Deus e falar realmente daquilo que para outra pessoa a gente não tem coragem de falar, confessar os nossos pecados, pedir perdão por isso, por aquilo, e tem que ser, né, missionária Emília, sincero em tudo. Em Hebreus 11:1, fala que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, e também é a convicção dos fatos que estão por vir, daquilo que a gente acredita. A palavra de Deus diz que a fé vem através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então que pratiquemos a palavra de Deus. Então daí essa primeira dica, essa primeira fórmula, adorando com fé e santidade. Isso é ousadia, a licença que Deus nos dá para conversar com Ele. A segunda dessas 3 formas, preservando
Digo, perseverando por meio da esperança. A esperança é o combustível que nos faz ter a perseverança, a gente perseverar naquele pedido que a gente tem para com Deus. Nós temos que ter perseverança. Às vezes a gente faz um pedido hoje de oração, amanhã, às vezes depois da manhã, e não vem no nosso tempo aquela bênção, ou até mesmo a resposta de Deus, e aí simplesmente a gente para de orar, irmã Adriana, porque Deus não me ouviu. Mas é porque a gente é muito imediatista, a gente não espera a resposta de Deus, não consegue enxergar a resposta de Deus. Às vezes Deus não dá a resposta instantaneamente, às vezes Ele demora um pouco, porque Ele é o dono do ouro, o dono da prata, o dono do tempo. Às vezes um dia, pode ser um ano, um século, uma década. A construção da Arca de Noé demorou 120 anos. E ninguém acreditava naquela profecia que Noé tinha recebido. E Noé, pela fé, construiu a arca e salvou os escolhidos de Deus e os seus. Amém? Em Hebreus 10, 23, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa, pastora Dora, é fiel, assim diz a palavra. Então, se a gente tem uma promessa de Deus, você pode esperar que com certeza ela vai se cumprir. Irmão Wayne, às vezes Deus vai permitindo que a gente use do famoso livre-arbítrio, que você fuja até aqui da palavra, né? Essa igreja poderia estar derramada de pessoas, mas eu declaro em nome de Jesus Cristo que vai faltar cadeiras em breve, porque as pessoas vão enxergar, estão enxergando que a vida de Deus está próxima. Então, nós temos que ter essa convicção dos fatos que estão por vir, sem vacilar, acreditar na promessa de Deus. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir, custe o que custar. Amém? Crescendo em amor através da comunhão é a terceira destas fórmulas de orarmos com ousadia, ou seja, da gente usar dessa licença de falar com Deus. Encorajar uns aos outros é o nosso dever, a praticar as boas obras. Nós precisamos praticar as boas obras. O dia do juízo final, ele está mais próximo do que a gente pensa. Pode ser até amanhã, até essa noite. Eu quero ouvir o soar da trombeta, o meu nome, e você quer também? Levante sua mão e glorifique a Deus. Seremos cobrados pelos nossos atos, por isso nós precisamos sempre facilitar para que as pessoas também pratiquem. Nós devemos incentivar para que as pessoas pratiquem as boas obras. Falei agora há pouco que dia 25 nós estaremos aqui com uma ação social. Você não tem a noção do quão importante é esta ação social. Na outra vez que tiveram aqui, atenderam mais de 100 pessoas, e o melhor, tudo gratuito. E agora que as pessoas já conhecem esse trabalho, essa ação social, esta boa obra, estamos aqui falando de boa obra, esta boa obra da nossa Casa de Deus, da nossa igreja, a Igreja Batista Nacional Shalom, fazendo o que Deus disse que é para a gente ir e falar, discipular, falar das suas coisas e praticar a boa obra. Isso é o ensinamento de Deus. Então Deus nos mostra nesta terceira forma. O dia do juízo final, nós teremos que prestar conta, irmã Valdirene. Deus vai nos perguntar: e aí? O que é que você fez lá embaixo? O que é que você fez? Praticou a boa obra? Você ajudou o próximo? O que é que você fez? Eu te dei tanto, você desfrutou e não ajudou o próximo. Tem gente que nasce, cresce, vive toda a extensão da sua existência aqui, e às vezes já bem idoso ou idosa, Deus a recolhe, e aí essa pessoa não deixa um legado importante aqui. A gente tem mania de ficar endeusando as pessoas que fazem, quando na verdade não devemos endeusar ninguém, idolatrar somente Deus, porque todos nós devemos fazer as obras. E aí aquelas pessoas que destacam, que realmente cumprem a vontade de Deus, esse mandamento de Deus que é fazer a obra, aí a imprensa destaca, nós cidadãos comuns começamos a idolatrar essas pessoas. Mas fulano é santo, enquanto que essa santidade todos nós temos o dever de buscar. Amém?
Aqui nós falamos de 3 elementos importantes nesta nossa autorização, né? A palavra diz ousadia para falarmos com Deus. Nós falamos da fé, da esperança, falamos do amor. Então são 3 formas. Mas existe a fórmula certa para você orar, para falar com Deus? Eu quero te dizer que Deus, Ele não te quer falando coisas bonitas, palavras que você vai até no dicionário pesquisar. A importância, irmã Keliane, é que Deus dá para a nossa sinceridade, como diz a própria palavra dele. Basta a gente estar com Ele no reservado, estar com Ele aqui na igreja. A própria palavra dele diz que onde 2 ou mais estiver, ali estarei. Onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali estarei. Nós temos que vir para a igreja, como eu disse, que é aqui que a gente aprende realmente o valor da oração. Temos que orar a todo momento, em casa, no trabalho. Mas existe uma fórmula correta, uma fórmula certa, ou até uma fórmula mágica para fazer Deus nos ouvir? Não. Deus deixou esse ensinamento de que nós temos que abrir o nosso coração e falar com Ele com sinceridade. Mas a vida de Jesus Cristo, antes dele ser submetido ao Calvário da cruz e rasgar esse véu para abrir essa comunicação nossa com Deus, Jesus Cristo ensinou inicialmente aos discípulos para que nos repassassem. Está lá em Mateus 6, de 9 até 13, a oração do Pai Nosso como um modelo. E nós temos que utilizar também desta oração, conhecida como oração universal, mas não como uma decoreba, mas sim cada frase a gente meditar do que realmente ela está dizendo. A oração do Pai Nosso que diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim como na terra. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aí lá em Mateus 6, no versículo 13, tem um complemento que nós, os evangélicos, utilizamos, que é: pois é o teu reino, o poder e toda a glória para sempre. Amém? Então essa é a oração do Pai Nosso. Os católicos utilizam até livrai-nos do mal, e aí amém. Essa é a diferença desta oração universal do Pai Nosso, que nós evangélicos acrescentamos o versículo 13, lá em Mateus 6, que é justamente esta afirmação: pois teu é o reino, o poder e toda a glória para sempre. Então não utilizemos a palavra de Deus em vão, ou até mesmo como uma decoreba, ou até mesmo repetição, 50 Pai Nosso, sei lá quantos. Não há necessidade disso. A palavra diz que nós temos que abrir o nosso coração para Deus e despejarmos todo o nosso sentimento. A oração universal, ela está aí e serviu de exemplo naquele momento de Jesus Cristo para com os discípulos, e foi repassado para todo mundo. E aqui no Brasil, onde nós podemos meditar, expressar, pregar a palavra de Deus, também utilizamos. Isso porque tem várias partes do planeta que simplesmente falar de Jesus é motivo para você ir para a cadeia. E aí a gente fica refletindo, já que nós temos essa licença da ousadia, que nós temos a autorização de Deus para falar diretamente com Ele, o país é laico, ou seja, não tem proibição nenhuma de levar o Evangelho, de levar a palavra de Deus. Tantas pessoas que entram semana, sai semana, não fazem uma simples oração do Pai Nosso, se é que nós podemos falar de simples, mas não faz nem sequer um minuto de conversa com Deus. Deus, Ele quer que conversemos com Ele, Ele quer que nós abramos o nosso coração para Ele. Isso é uma oração. Estamos hoje aqui falando de oração, portanto, oração é uma conversa, é um diálogo. Mas como é que Deus me responde? Já também eu anotei aqui, porque gostaria de compartilhar contigo essa pesquisa teológica. A oração é a arma mais poderosa que um crente em Deus tem. Essa oração significa falar com Deus, é uma conversa íntima, eu já disse aqui. Jesus,
Ele sabe de tudo. Ele é onipotente, onipresente e sabe de todas as coisas. Aí de repente você pode perguntar: mas se Deus sabe tudo, então por que é que eu tenho que orar para Ele? O que é que eu tenho que utilizar dessa conversa, dessa licença, dessa ousadia? O exemplo para já respondendo esta questão é o exemplo de Jesus Cristo, que operou vários milagres aqui, e sempre quando ele tinha uma pessoa que o procurava, que precisava da sua bênção, ele perguntava: o que queres que eu faça? Da mesma forma, Deus deixa esse parêntese para todos nós. Nós temos que pedir a Ele o que queremos que Ele faça, e é através da oração que a gente vai ter esse diálogo íntimo, esse diálogo direto, como a própria palavra diz: após o véu ser rasgado no Calvário, na cruz por Jesus Cristo, não precisamos de intermediários. Mas eu gosto de pedir às missionárias da Igreja Batista Nacional Shalom, os pastores, as pastoras, os obreiros aqui, diáconos, presbíteros, para orar por mim, ok? É um pedido seu, jamais será negado pela igreja, mas saiba que você tem esse acesso direto com Deus. Você não precisa de intermediários. É óbvio que quando o pedido é grande, né? Eu já fiz isso. Ora por mim, fulano, ciclano. Isso é bom e Deus agrada. A própria palavra dele diz: onde 2 ou mais estiverem em meu nome. Essa oração você deve compartilhá-la também. Amém? Vários tipos de orações, e aqui nós vamos falar somente a boa oração. Nessa pesquisa teológica, eu fiz questão de anotar aqui, e vou compartilhar com você, 7 desses tipos de orações da boa oração. Oração pela gratidão, pela vida. Nós devemos orar todos os dias pelo ar que respiramos. Acabamos de orar aqui pela oportunidade de estarmos aqui na igreja, meditando sobre a palavra de Deus, aprendendo a orar por dias melhores. Não anda nada fácil, né? Com uma carestia tremenda, você vai no supermercado com R$100 e aí volta com 1 quilo de carne, às vezes 1 litro de óleo e uma pamonha. Aqui dá para comprar 10 pamonhas no próximo sábado. Então, nós devemos orar pela gratidão. Gratidão deveria ter lá no dicionário o significado de multiplicação. Toda vez que você é grato, irmã Daniela, no ciclo de oração, as coisas boas multiplicam em sua direção. É a lei do retorno, é aquela lei do plantio, né? Se você semeia gratidão, as pessoas serão gratas a você, e Deus também agrada desta gratidão. A pior coisa do mundo é você fazer uma boa ação para uma pessoa e essa pessoa virar as costas para você. Eu fico aqui pensando a direção da igreja, missionários, diáconos, missionárias, pastores, pastor Enoque, a pastora Sandra, deve ter uma dor no coração. Fico aqui pensando, mas acredito que por serem pessoas de Deus, eles não têm isso no coração. Mas eu tenho certeza que lá no fundinho eles ficam pensando da ingratidão das pessoas que desde 3 de dezembro estiveram aqui no primeiro culto celebrado aqui na Erechim com a Babilônia, passaram por várias campanhas, centenas de pessoas receberam as bênçãos aqui nessa casa e viraram as costas para essa igreja e principalmente viraram as costas para Deus. Será que a cobrança não vai ser multiplicada para essas pessoas? É a lei do retorno. Aquilo que você planta é o que você colhe, e às vezes, pela falta de gratidão, que significa multiplicação, por falta de gratidão, multiplicadas vezes, você vai entrar na taca, e aí a taca é doída, a gente sabe disso. Aí você vai voltar para a igreja, vai pedir nova bênção, e aí virar pela dor. Então, que a gente venha pelo amor a Cristo, pelo amor à palavra, e que a gente tenha gratidão exatamente por essa casa que me ajudou, que te ajuda e que ainda vai te ajudar. Amém? Desses vários tipos de orações, nós temos aqui um segundo tipo de oração.
Oração para alcançar os objetivos. Todos nós temos metas. Não existe aquela pessoa, não existe uma pessoa sequer que nasce, que cresce, que às vezes casa ou não, vive ali a sua vida adulta, a segunda idade, a terceira idade, e que não tenha um objetivo de vida. Por mais descrente, por mais sacroçoada que seja aquela pessoa, mas um objetivo que seja, ela tem. Então, Deus também nos deu esse livre pedido, essa oração, a adoração a Deus, oração para a gente alcançar os nossos objetivos. Esses pedidos que a gente faz: oh meu Pai, melhora o meu carro, me dê uma casa, me dê um bom emprego, um salário. Também devemos pedir: oh meu Pai, me dê condição para ir na igreja, lá na IBS, às quartas, às sextas, aos sábados à tarde, aos domingos, não é verdade? Amém? Terceira oração, oração por arrependimento, confissão dos pecados. Nós devemos utilizar esta oração, esse modelo de oração, para libertar do peso do pecado. Está lá em 1 João 1-9, nós temos esse ensinamento, fala sobre a oração do arrependimento. Todos nós devemos meditar sobre o que a gente fez, para descobrirmos aquilo que nós fizemos de errado, ou intencionalmente, ou por falta de sabedoria, e nós devemos nos arrepender dessas coisas ruins que a gente fez e que às vezes prejudicou terceiras pessoas e até nós mesmos. Então nós temos que pedir a Deus e confessar a Deus pela libertação do peso desse pecado. Está lá em 1 João 1,9. Se a gente não fizer isso, daqui a pouco nós estaremos andando com 20 toneladas nas costas, não vamos dar conta de progredir. Deus diz que a gente tem que caminhar. O arrependimento, a confissão do pecado, o pedido da libertação do peso do erro, ele faz parte do nosso dia a dia. Quem não pegou aqui foi só Jesus Cristo. Outro dia a gente, numa pesquisa teológica aqui, nós descobrimos, e aí foi uma descoberta para mim inclusive, que nós pecamos cerca de 50 a 60 vezes por dia, e que nós temos que meditar sobre isso, confessar esses pecados e não voltar a pecar. Jesus Cristo diz para aquela mulher adúltera, após ninguém a apedrejá-la: vá e não peques mais. Lembra dessa passagem na palavra de Deus? É exatamente isso. Quando nós confessamos os nossos pecados, quando pedimos a libertação do peso desse pecado, Deus nos dá esta segunda oportunidade, e é através da oração que nós conseguimos isso. O quarto modelo de oração, compartilho com você, para pedir socorro, tirar a aflição. Às vezes o coração está apertado demais. Onde é que você vai buscar isso? Como um apoio de base, e não como uma decoreba ou uma simples leitura. Está lá em Salmos 25:16: volta-te para mim, diz o Senhor, e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. É o que diz lá em Salmos 25:16, e Deus acolhe esse nosso pedido. Óbvio que nesse momento, mais do que tudo, você deve confessar a Deus qual é a sua aflição, qual é o seu medo, porque a própria palavra de Deus, além disso, diz: vinde a mim todos os que estáis cansados, fracos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Então nós temos esta oportunidade de irmos até Deus através da oração, também para pedir que tire a aflição, para pedir socorro. Em vários aspectos da nossa vida nós precisamos desse socorro. Nos dias de hoje é o boleto que está vencendo, né, irmão? Ai meu Deus do céu, e agora? Socorro, Pai! E aí, Pai, dá toda a condição de você, estando com Ele, de negociar esse boleto. Estou dando só um exemplo aqui, ou até mesmo de chegar esse dinheiro na hora certa e você pagar o seu débito. O quinto modelo de oração, oração por intercessão. Isso aqui é muito utilizado para a cura de enfermidades. Está lá em Efésios 6:18. Efésios 6:18
tem esse modelo de oração por intercessão. A gente aqui na igreja acompanha o tempo inteiro, e hoje, aproveitando a oportunidade, nós gostaríamos de que você interceda em sua oração para a missionária Irmã Maria, para o diácono Íris, que aqui congregam e não podem estar aqui hoje, estão enfermos, e outros mais. Em nome desses, pedir também que você interceda pela saúde do nosso querido pastor Enoque, que está em recuperação de cirurgia, pastora Sandra, essa mãe que me adotou aqui na IBLS, que ora por todos nós, e que no seu jeito simples, singelo, de interceder por todos nós, nas noites, juntamente com seu esposo, o pastor Enoque, está orando por todos nós. Então que coloquemos em nossas orações esse modelo de oração, uma oração de intercessão para a nossa igreja. Você sabe que o mal, o maligno, ele não brinca de ser mal, né, pastora Dora? Realmente ele sabe fazer o mal. E a nossa igreja, ela tem sido perseguida com enfermidades dos líderes da nossa casa, e em nome de Jesus nós declaramos e intercedemos que nada mais de ruim acontecerá na nossa igreja, amém? Que aqui todos jamais terão qualquer tipo de enfermidade que não seja aquela permitida por Deus para a correção desse ou aquele fato. Então, a oração pela cura está lá em Efésios 6, 18. Nós devemos interceder em nome de Jesus Cristo, em primeiro lugar, para que Deus derrame bênção para esta pessoa que precisa de uma cura. Sexto modelo, oração em grupo. As campanhas, nós citamos agora há pouco que aqui na igreja, e que já vai começar, passa essa sexta agora, que a missionária Emília estará trazendo a palavra no culto de libertação. Na outra sexta, o pastor Enoque dará início a mais uma campanha. Nós já tivemos, só de dezembro para cá, salvo engano, 3 campanhas, e que tem salvado pessoas, que tem libertado pessoas. A igreja ora em grupo. Está acontecendo uma oração aqui também. Ontem só estava a missionária Adriana aqui nessa casa, mas em nome de Jesus não quebrou esta campanha, amém? Para que você venha também para orar com as irmãs. No sábado à tarde, inclusive, essas irmãs têm feito coisas maravilhosas, e o Espírito Santo tem derramado bênçãos através desse modelo de oração em grupo, as campanhas. E Deus agrada de quando você faz esse tipo de reunião, que nos mostra lá em Atos 4:31. Deus agrada de quando você faz campanhas, de quando você reúne parentes, irmãos em Cristo, que você ore em campanha, em grupo, e que peça as coisas para Deus. Deus é o dono do ouro, da prata, dono de tudo que está abaixo do céu, acima dele, abaixo do mar, acima do nível médio do mar, de tudo. Então, já que ele é o dono do ouro e da prata, ele tem bênçãos 1000. E como é que a gente vai chegar nessas bênçãos? Através do pedido. E quando a gente ora em campanha, a força que nós temos, ela remove até montanhas. A sétima fórmula de você orar, oração em línguas. Algumas igrejas recriminam a oração em línguas. Eu confesso que eu sou um admirador de oração em línguas. Nesse curso de teologia, os mestres, os doutores, os quais fazem parte do corpo docente da Academia Brasileira de Pregadores, eles outro dia ministraram uma aula a respeito desse modelo de oração em línguas. Esse modelo de oração que não fala diretamente com os humanos, não fala com a gente, mas fala com Deus. Alguns falam línguas estranhas, são línguas, oração em línguas. Está lá em Coríntios, 1 Coríntios 14:2, que fala também exatamente desse modelo de oração em línguas, ou línguas diferentes. Eu não vou falar estranha, porque talvez até erroneamente aqui no Brasil nós utilizamos a palavra estranha para outro tipo de coisa, e às vezes não cabe quando a gente usa a palavra de Deus. Mas oração em línguas é um modelo de oração também utilizado aqui na IBLS Mineiros. As
as missionárias, pastora, tem esse dom que vem de Deus, oração em línguas. E não se frustre se você não sabe orar em línguas. O importante é você fazer a oração que todos nós, os humanos, entendemos e que vai direto também a Deus, nosso Senhor. Devemos orar com fé, com amor, com sinceridade, acima de tudo com esperança, acreditar na resposta de Deus. E já que aprendemos aqui as 3 dicas de ousadias, ou seja, os 3 modelos de licença para a gente conversar com Deus, aprendemos aqui, dentre vários modelos de oração que existem, mas as boas orações, aprendemos as 7 principais, as quais nós acabamos de citar. Nós devemos ter a inteligência e a sabedoria para entender qual é a resposta de Deus. Deus que é bastante criativo, Deus que utiliza várias fórmulas para te dar uma resposta. Deus fala com a gente e nos dá essa resposta para as nossas orações. Anotei aqui, Deus fala com a gente através dos acontecimentos. Às vezes você pensa numa coisa e logo em seguida você vê um acontecimento, seja na televisão, rádio ou a olho nu, e aquilo vai de encontro com aquela oração, aquele pedido que você fez para Deus em oração. Então Deus fala com a gente, nos dá essa resposta através de acontecimentos, circunstâncias, exemplos de outros. Nós temos um exemplo que eu gosto de citar bastante. No carnaval, essa festa da carne que é recriminada por nós crentes e por pessoas que adoram a Deus, que seguem a palavra, mas no Rio de Janeiro em 2020, em plena pandemia, vimos lá alguns atores e atores do mal, né? Um todo fantasiado no maligno, arrastando o outro que estava fantasiado de Jesus Cristo. Logo em seguida veio o exemplo de como a gente não pode brincar com a palavra de Deus jamais, amém? Aquele moço que estava representando o maligno, ao deixar a sua fantasia 7 horas da manhã, pegou sua motona e em menos de 2 quarteirões ele colidiu com uma caçamba de lixo e veio a óbito ali. Então esse é um exemplo de que com Deus não se brinca. E em seguida, 2021, essa festa não aconteceu porque Deus arrochou aquela pandemia, essa pandemia que foi universal, e as pessoas até hoje não entenderam qual fora o objetivo de Deus com aquela enfermidade internacional que levou milhões de pessoas. A gente vê as pessoas que são do famoso nariz empinado, do salto alto, do tupete alto, pastora Dora, andando do mesmo jeito até hoje. As pessoas que naquela época não faziam uma doação, às vezes nem conversavam com Deus e criticavam o crente, o crentinho, a crentinha lá com a Bíblia debaixo do braço. Como o próprio pastor Enoque diz aqui, eu acho que a gente está com vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço, trocando a Bíblia, essa aqui, que todo mundo vê. Não é para mostrar que somos crentes, não, mas é para mostrar que tem um Deus que nos defende, que nos acredita, que a Ele devemos adoração, amém? Verdade. Então, tem esses exemplos, nós devemos observar os exemplos ao nosso redor. Deus está falando com a gente. Esse é um bom exemplo que eu citei aqui. Tem pessoas que têm dons, a irmã Emília tem esse dom, já me disse, a missionária Maria também. Olha, eu penso, oro, abro a Bíblia e ali está a resposta de Deus para aquilo. Acho que a irmã Adriana também me falou outro dia que tem esse tipo de revelação. Eu acho muito bonito esse modelo de resposta de Deus. Eu ainda não tive esse modelo, já tive de outros modelos que eu vou citar aqui inclusive. Mas essa da leitura da palavra é fantástica. Você imagina aquilo que você quer, faz a sua oração concentrada com Deus e abre a Bíblia, que é a palavra de Deus, e em seguida está ali aquela resposta imediata. Eu ainda quero chegar nesse nível, né? Glória a Deus. A consciência, essa sim. Você é um cara que tem uma consciênciazinha que ela apita lá no fundinho, faz aquele dia. Está lá em Provérbios 2:6,
6, versículo meia dúzia, Provérbios 2, 6, ele fala exatamente da resposta de Deus através da consciência. Então, aquilo que você faz e que você tenha a humildade de ouvir o seu próprio eu, a sua consciência, que na verdade é a resposta de Deus, você com certeza não fará coisas vãs, não fará coisas erradas, porque desde que você tenha o conhecimento, desde que você permita que Deus fale ao seu coração, Ele estará te respondendo através da consciência. Às vezes as pessoas falam, isso é intuição. A minha mãezinha, graças a Deus, tem uma intuição muito forte, apesar de não estar na casa de Deus, mas ela tem uma consciência, uma intuição muito forte, desde o princípio, ensinou para nós, e eu peguei isso dela, e sou grato a Deus por ter uma consciência que hoje ao deitar no travesseiro, eu deito com a consciência tranquila, porque eu ouço a minha intuição. Então saiba você que está lá em Provérbios 2, 6, meia dúzia, esse modelo de resposta de Deus fala de que a consciência, você sabendo ouvir a sua consciência, ouvirá também a resposta de Deus para aquilo que você pediu através de oração. Amém? Por sonhos, mas isso precisa ser confirmado através da palavra de Deus. Às vezes você sonha uma coisa, e nós já vimos que a ciência comprovou que quando você janta, enche mais o pandu e vai dormir, aí você sonha, né? Tem um pesadelozinho, e às vezes no outro dia você fica com aquilo na cabeça, no ditado popular, você fica encucado com aquilo. Então a gente precisa saber o que é o real, o que é o imaginário, mas Deus, Ele fala para a gente através do sonho. Nós já tivemos vários exemplos, vários testemunhos aqui nessa casa, aqui na IBLS, de pessoas que sonharam com um ato e aquilo foi tão real que essa pessoa foi buscar a confirmação e logo em seguida teve a confirmação da palavra e a realização daquilo que tinha sonhado. Então nós temos que ter uma atenção importante com relação ao sonho. Deus também fala conosco através do sonho, mas isso nós precisamos de ter uma revelação, uma confirmação, e temos que pedir a Deus, através da palavra dele, o discernimento, para a gente separar o joio do trigo, saber o que é o real, saber o que é o imaginário. Deus já usou até uma mula, está aí na palavra dele, já usou até um animal, uma mula, para conversar com o ser humano teimoso, aquele que fechava os olhos, não, mas eu não estou enxergando isso, e Deus foi usando de todos os recursos e utilizou por fim aquele animal qual ele montava, a sua mula, e aí ele teve a certeza de que Deus estava falando com ele. De repente pode falar conosco também, Deus o livre, eu não quero que o animal fale comigo, mas se for necessário, seja feita a palavra de Deus. Por fim nós temos a fala por revelações, usando outras pessoas, e aí nós temos que ter um cuidado danado com isso, porque às vezes aquela pessoa que chega para você, olha, eu tenho uma revelação de Deus, Deus mandou falar isso, aquilo para você, você também tem que ter muito cuidado, porque às vezes aquela revelação que chega até você é uma mera vontade daquela pessoa que está te proferindo, entre aspas, aquela provisão, que no final não é de Deus nem de nada. Então, que saibamos ter também o discernimento, que aprendamos com Deus a separar o joio do trigo, assim como naquele outro modelo de revelação de Deus, nós temos nessa também da revelação, mas você pode ter certeza que aqui na IBLS não tem falsos profetas, amém? As pessoas que profetizam alguma coisa aqui é porque são utilizadas da vontade do Espírito Santo, que são usadas, que são boca de Deus para nos dar esta ou aquela provisão. E para isso nós temos que andarmos de consciência limpa, conectados com Deus, procurar pecar menos de 10% daqueles 50 ou 60 atos pecaminosos que cometemos, desde o nosso levantar até o nosso repousar. A igreja é o que fortalece a nossa oração, é o que ensina a nossa oração,
esse roteiro escrito por Deus, que é vir à igreja para aprender a congregar, aprender a ter a humildade, aprender acima de tudo, orar. E hoje nós aprendemos aqui, além de tudo, como é que essa resposta de Deus vem para todos nós. Então nós pedimos a Deus que continue nos abençoando, que continue trazendo pessoas para adorar, que continue falando ao nosso coração para que nós consigamos, através da nossa boa persuasão, convencer as pessoas para vir à casa de Deus, porque aqui é o lugar onde nós vamos conseguir a nossa glória. Amém? Eu agradeço pela minha rica oportunidade. Foi um prazer mais uma vez estar aqui nesse púlpito, pesquisando, meditando e trazendo a palavra de Deus.